Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, Remo 1, que aconteceu lá no Belém do Pará. Eu já começo dizendo pra vocês que pra mim o empate é ruim. Não pode ser comemorado. O Inter não pode achar que, não, é jogo fora de casa, conquistei um ponto, tô voltando com ele na bagagem. O Inter está se repetindo no Z4 do Campeonato Brasileiro, mas em 4 jogos são apenas 2 empates, 16% de aproveitamento. Não dá pra normalizar. E tá falando o cara aqui que contra o Flamengo, o Internacional não conseguiu a vitória, mas jogou super bem, teve pontos extremamente positivos por lá. O Internacional contra o Palmeiras no Beira-Rio, mesmo sendo em casa, o campeonato do Inter não é contra o Palmeiras, conseguiu jogar bem pelo menos, se jogar bem assim contra outros adversários, vai ter performance e vai conseguir algo importante na temporada. Eu falei isso e eu assumo as minhas responsabilidades pelo que falei. Mas eu também preciso dizer aqui, desde sempre nós alertávamos, olha, o campeonato do Inter não é contra Flamengo, não é contra Palmeiras, mas é contra o Atlético Paranaense e contra o Remo. Tá, vai lá, todo mundo ampliando a paciência, dizendo, calma, gente, é um começo de trabalho do Pesolano, o Campeonato Brasileiro esse ano começou completamente diferente e contra o Atlético era uma situação de exceção, os caras fizeram um gol de imediato e aí as coisas degringolaram. Tá, e agora? Qual é a versão, qual é a explicação para a equipe do Atlético Paranaense? É sobre isso que a gente vai falar. E dessa vez não tem, absolutamente não tem, como passar um pano para o que aconteceu. Eu já te dou mais detalhes, antes preciso te convidar para vir aqui, ó, a tela do meu computador neste momento. Deixa eu até fazer aqui uma organização para depois o editor ter mais facilidade. Olha aqui, ó, minhas apostas. Perdida, né? Cara, vira o ano na KTO e eu, assim, sigo passando vergonha. Internacional vence com o gol do Rafael Borré. Errei, né? Podia o Inter vencer, porque o Alan Patrick fez um gol, aí teve a poteca do Rocher, podia ser 2-1. Porque o Inter ia vencer com o gol do Borré, eu tinha botado 10, ia sair com 47 e alguns quebradinhos ali. Pô, maravilhoso, né? Bom pra tu brincar e se divertir na KTO. Não deu, me quebrei. E aqui nesse canal a gente mostra as ganhas e as perdidas, para te mostrar o seguinte. Lá na KTO tu vai brincar, tu vai te divertir, tu vai ganhar e tu vai perder. E é assim que funciona, sabendo que tem que ter juízo nessa cabeça, tem que ir com um entretenimento, não mais do que isso. Se quiser tem até a chance extra, que é uma baita sacada da KTO pra ti. Quer conhecer mais? Na descrição ou no primeiro comentário. Gente, vamos lá. Algumas coisas são difíceis de entender no Internacional. A primeira é: por que Borré segue jogando como o único atacante do Inter, quase um centroavante? Porque centroavante ele não é, ele é atacante, ele é um 8,5, não é 9, tá? E o Alejandro, que foi contratado, por exemplo, não aparece. O Alejandro entrou no campo aos 89 minutos. Ele joga 1 minuto do tempo regulamentar e 7 do intervalo, 8 minutos em campo. Não, peraí, eu não consigo entender. O porquê que o Borré não é um segundo atacante como todo mundo imaginou que finalmente ele teria a sua oportunidade. Quando o Inter contrata o Alejandro, a primeira coisa que se falou é: olha, o Pesolano está testando agora um esquema com 2 centroavantes porque o Borré pode jogar na sua. O Borré todo ano tem a mesma promessa. Percebam, o Internacional cometeu esse mesmo erro com o Ener Valencia, que fez um lote de gol jogando no Fenerbahçe com um esquema que tinha 2 atacantes e não um centroavante fixo na área sendo ele. E agora estão cometendo o mesmo erro do Borré. Você pode não gostar do Borré, que até participa do gol do Alan Patrick, é ele que dá o passe para o Alan Patrick, a genialidade foi do Alan Patrick, diga-se de passagem, mas o Borré tá ali para participar do lance. Só que tu pode atenuar, dizer, poxa, o Borré poderia ter se ajudado, a culpa também é dele. Ou, não, peraí, esse treinador, o Pesolano, tá fazendo uma coisa diferente dos demais. E é diferente. Ele tá colocando o Borré para ser aquele cara não fixo. Ele tá fazendo entradas. Ele tá vindo dos lados e tendo, né, a jogada acontece com ele em velocidade. É verdade. Mas ainda assim, o último cara do ataque, que não é a dele. Esse é o primeiro ponto que não dá para entender do Internacional. A outra é porque que o melhor lateral direito não joga na lateral direita, que é o Bruno Gomes. O Internacional fez 90 minutos, 90 e tantos minutos, né? Porque teve os acréscimos, quase 100 minutos, com o Aguirre na lateral direita. O Aguirre não é um péssimo jogador, mas ele é um jogador bem ok. Ele é um jogador bem normal, cumpridor, extremamente limitado na sua proposta. E aí o Bruno Gomes, ele é o melhor lateral direito que o Internacional tem, vírgula, o cara que melhor ataca, ou pelo menos que ataca com muita qualidade, talvez o Bernabé ataque melhor que ele, que ataca com qualidade, que sabe o que fazer no ataque,
mas que sabe fazer aquela composição do Inter de um terceiro zagueiro, de proteger o Bernabé para o Bernabé subir, de quando o Inter vai pro ataque ele vira uma espécie de volante ao lado dos zagueiros, no sistema de três que sempre ficam. Ele estava tão bem, ele estava tão híbrido. O que aconteceu? O Bruno Gomes jogou de volante. Jogou de volante. E quando o técnico teve que substituir, de fazer a troca, ele tira o Bruno Gomes, bota outro meio-campista e só lá no final que vai botar, mais pro final, na verdade, né? Só lá no final que ele vai fazer isso, que ele vai botar o Ronaldo, que aliás, vou dizer, tá? Pelo que tá jogando de futebol no Campeonato Gaúcho é verdade, mas nesse começo de temporada, o Ronaldo é injusta a reserva dele. Era bem melhor tu ter Ronaldo como o primeiro homem de meio-campo, Paulinho liberado um pouco mais, embora os dois tenham, com o técnico pesolando, os dois volantes estão lá, estão lá na frente. E aí tu teria Ronaldo e Paulinho no meio campo. E o Bruno Gomes de lateral direito, que é onde ele pode performar, onde ele pode jogar. E mesmo assim, o Internacional no primeiro tempo teve um bom primeiro tempo. Teve mais chance, controlou o jogo, fez seu gol com o Alan Patrick e tudo mais. No segundo, nem isso. O segundo, os caras foram melhores. O Remo foi melhor do que o Inter na segunda etapa. E eu acho que isso é um sinônimo de preocupação. O Alex entra e ok, o Alex ser reserva não é um crime, ele é um menino, beleza, entrou na reserva nesse jogo. Entra na partida no lugar do Carboneiro, lá pela metade do segundo tempo, o time morre, não joga bem, ele não entra bem, tá? O Alex não entra bem na partida. Ninguém vai crucificá-lo, ninguém vai dizer que ele não é bom jogador, talvez a gente vá avaliar que, poxa vida, o cara estraçalhou numa última partida jogando pelo centro, todo mundo disse, deu aula de futebol, reserva do Alan Patrick, o que se faz? Tira o Carboneiro e bota ele na ponta que não é necessariamente a dele. O Inter ali para de jogar. Só vai voltar já nos acréscimos da partida, já nos acréscimos do jogo a tentar alguma coisa. Poxa vida, temos erros claros do Pesolano. Mas também tem erros individuais do Internacional. Por exemplo, o Rocher. O Rocher comprometeu. O Internacional poderia ter feito uma partida que nós estaremos aqui falando de pontos positivos e negativos, mas teria vencido por 1-0 gol do Alan Patrick e a gente ia dizer, não jogou tão bem como jogou contra Palmeiras e Flamengo, mas foi lá, fez a vitória 1-0, saiu da zona do rebaixamento, vai para a decisão, 2 clássicos grenais agora, define a sua vida no gauchão e era isso. Não aconteceu. O Rocher é goleiro da escola uruguaia. A escola uruguaia de goleiros tem a característica de ter goleiros raçudos, goleiros que se entregam, que fazem o máximo, que vão se atirar com a cara e dar com a cara na trave, sair todo ensanguentado e vão defender a bola. Pois é, mas a técnica passa longe do corpo dos caras. Eles não são goleiros técnicos, não são goleiros que fazem o gesto corretamente. E se tu prestar atenção, era uma bola simples. O Rocher tinha que encaixar ela e beleza. O que o goleiro uruguaio faz? Algo muito parecido com o futsal. Tu trava a bola e aí tu tenta travar a bola, ou fazer uma defesa em 2 tempos, ou rebater. Se o cara é até mais humilde, ele rebate para longe. O Marcos, goleiro da seleção brasileira, maravilhoso. Eu amava o Marcos. Torci pro Palmeiras naquelas Libertadores da América, uma ganhou, outra perdeu pro Boca Juniors e tal. O Marcos era um goleiro que ele não pegava nenhuma firme, ele só espalmava, mas ele espalmava lá no meio de campo. Aí serve. Poxa vida, o Rocher comprometeu, entregou um gol pros caras. Um gol pros caras que o mercado quase não chegou na bola, mas o problema da zaga não foi o mercado, foi o Félix Torres. Mercado e Félix Torres. Félix Torres não performou do lado do mercado, que é o melhor zagueiro do Inter, quem sabe um dos melhores do Brasil. Eu sou apaixonado pelo mercado, acho que ele joga muita bola. Só que mercado na direita, Félix Torres na esquerda. O Félix Torres era insuficiente para o Inter na direita, foi insuficiente para o Inter na esquerda. Acho que o Inter vai ter que começar a pensar seriamente em abro a carteira, trago um zagueiro, ou senão terei mais dificuldades que eu estou imaginando. Enfim, gente, não dá para normalizar. São 4 partidas apenas, tem desempenhos bons contra 2 grandes, mas tem desempenhos muito ruins contra 2 times do teu mesmo nível. São 16 pontos, 16% de aproveitamento, 2 pontos em 4 partidas disputadas. Não tem nem a desculpa de, contra o Atlético era a primeira rodada, ponto fora da curva. Depois jogou bem, mas poxa, Palmeiras e Flamengo não é o mesmo time. Não é o time que tu imagina o Inter brigando. E agora? O que vão dizer? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.